Muito bom. Seguindo em frente com o nosso de Masechet Sukkah, a gente está no Daf Lamed Aleph Amud Aleph. A gente estava discutindo se, de acordo com o Rabi Uda, o lulav, o etrog tem que ser meudar ou não. A gente falou que com relação ao lulav, com certeza não precisa. A palavra hadar aparece com relação ao etrog somente, de acordo com o Rabi Uda, pri etz hadar. E a pergunta é se, de acordo com a Bilda, realmente o etrog precisa ser meudar, ou seja, um etrog que ele já está seco, já está velho, será que ele é inválido ou não é inválido? Certo? É, aqui que a gente parou, se não me engano, Rava disse que, de acordo com a Bilda, que de acordo com a Ravilda, o etrog precisa ser meudar, e a gente trouxe aqui uma breta que diz que é etrog ayashan, um etrog velho, antigo, já gasto, de acordo com a Ravilda Takasher, ou seja, de acordo com a Ravilda, o etrog, também o etrog não precisa ser meudar, embora tenha sido no Pasuk pri etz adar, que é o etrog, a gente vai ver o que significa adar na continuação. Pergunta Gmará, velo bayadar, será que de acordo com a Ravilda, realmente o etrog não precisa ser meudar, não precisa ser bonito, o ve'anatnan, a gente tem na Mishnah, está escrito o seguinte na Mishnah, Ayarok kakarti, um etrog que ele está verde, certo? Ele está verde, quer dizer, ele não está maduro ainda, ele está começando a crescer. Não um etrog que vai ficar amarelo, mas ele ainda está verde, ele não amadureceu. Rabi Meir Machshir, Rabi Uda Posel. Rabi Meir fala que esse etrog está kasher, Rabi Uda fala que está passul. Ou seja, Rabi Uda fala que um etrog que não amadureceu ainda está inválido. Lav Mishum de Bayadar, a priori, o motivo de Rabi Uda é porque o etrog precisa ser meudar, precisa ser bonito. Um etrog que não amadureceu, tá verde, não é bonito. Fala Gamara, não, Mishum de loga marpira. O motivo, não, fala Gamara, não, o motivo de Irabida não é porque precisa ser meudar, não é porque precisa ser bonito. Mesmo um velho tá kasher. Isso daqui não tá kasher porque ele não amadureceu. De acordo com a Irabida, o etrog para estar kasher tem que ter amadurecido. Tashma, vamos ver outra fonte para tentar entender essa opinião de Rabiuda. Shiur etrog katan, qual o tamanho mínimo do etrog? Como tem que ser o tamanho mínimo para o etrog estar kasher? Rameir omer goz, Rameir fala se o etrog tiver o tamanho de uma tama, não, fugiu, de um egoz, de uma noz, tá kasher. Rabiuda omer kabeitzar, Rabiuda fala não, tem que ser maiorzinho, não pode ser pequeno igual o tamanho de uma noz, tem que ser igual ao tamanho de um ovo. Lav Mishum de Bayadar, a priori, pelo qual motivo de Rabilda que precisa ser um pouquinho maior, para ser mais bonito. Fala, mas lá, Mishum de logo Arpira. Fala, mas não, o motivo de Rabilda é que se o etrog ainda é muito pequenininho, quer dizer que ele não terminou de amadurecer, ele não está pronto, por isso ele não serve de etrog. E não pela beleza. Tashma, vamos ver outra fonte. O Bagadol que deixei Rosnaim Beyador Hadiver, Rabilda, Rabilsomer, Afil Achad Bisteyadav. Qual o tamanho de um etrog grande? Qual o tamanho máximo do etrog? De acordo com a Bilda, o tamanho máximo do etrog é um etrog que dá para segurar dois em uma mão só. De acordo com a Rabiossi, pelo contrário, mesmo um que precisa das duas mãos para segurar, está kasher, certo? Aqueles etrogim teimanim que são enormes, para a Rabiossi está kasher, para a Bilda não. Tem que ser o tamanho máximo do etrog é um tamanho que dá para segurar dois em uma mão só. Maitama, qual o motivo de Rabilda? Porque Rabilda falou que o etrog tem que ter um tamanho que você consegue segurar ele com facilidade. Lav Meshum de Bayadar, a priori, porque é bonito. Um etrog pequeno que você consegue segurar não é bonito. Um etrog que é do tamanho de uma melancia não é um etrog bonito. Então parece que, de acordo com Rabilda, o etrog tem que ser bonito. Fagmaralô, o motivo de Rabilda é outro. Que vai de amarava Lulav Benyamin, Vetrog, Vesmol. O motivo de Rabilda que tem que ser o tamanho máximo do etrog um etrog que dá para segurar dois em uma mão só, é pelo seguinte motivo. Já que Raba falou que a gente tem que segurar o lulav, quando está o lulav da seravá, essas três espécies tem que segurar na mão direita, e o etrog na mão esquerda, zimnim de mechal felei. Às vezes acontece que a pessoa pegou o contrário, pegou o lulav da seravá na mão esquerda, o etrog na mão direita, aí ele precisa trocar, precisa inverter as mãos. Agora, o que vai acontecer? Na hora que ele vai trocar, inverter, se o etrog for muito grande, ele não consegue passar de uma mão para outra direito, o etrog pode acabar caindo e invalidando. Por isso vem na Bíblia e fala, o etrog, o tamanho máximo do etrog é do tamanho que dá para segurar dois etroguinhos em uma mão só. Então você consegue segurar o Adasaravá e o Lulav Adasaravá na mão, colocar o etrog e inverter com facilidade, mas se tem um etrog enorme que precisa de duas mãos para segurar só o etrog, fica mais difícil de trocar, corre o risco de cair. Então, o tamanho máximo que a Bíblia deu não é pela beleza, e sim pela praticidade.
Vê lá, Lerabilda ativa Adar, pergunta, mas espera aí, tá escrito no Passuk, Adar, o que que Rabilda fala com o Passuk? Que diz, Adar, Pri etz Hadar, Hadar é meu dar, é bonito. O que que Rabilda fala com esse Passuk? O Adar Beilano Mishana Leshana. Fala, mas não, esse Hadar não é a beleza da fruta, e sim é uma das características da fruta. A fruta, a fruta é kasher, o etrog só é kasher quando ele tem um tamanho, quando tem um tamanho, não, desculpa, hadar significa que é uma fruta que ela dura de um ano até o outro. Na Torá não está escrito etrog, está escrito pri etz hadar. De onde eu sei que o etrog é a fruta correta. De onde eu sei que o etrog é a fruta de Erbat Minim? Por causa da palavra hadar. Hadar significa que é uma fruta que às vezes ela fica alguns anos na árvore. Maçã, essas outras frutas, elas crescem. Depois que elas crescem, quando começa a crescer a próxima plantação, depois que passa um tempo, elas caem. A maçã, depois que amadureceu, ela vai ficando mais dura, não sei se ela vai ficando mais pesada ou se o galho em cima vai ficando mais fraco e cai, não fica alguns anos na árvore. O que não for colhido vai cair. O etrog fica alguns anos na árvore. Então a palavra hadar significa hadar, aquela fruta que ela mora na árvore de um ano para o outro. Então não está falando sobre beleza, tá? É uma das características do crescimento do etrog. Ponto. Dois pontinhos. Shela Sherab Shilirendachat. Foi dito na Mishnah que se eu tenho um etrog de Asherá, que é uma árvore que tem que ser queimada por ser árvore de Avodazará, ou se eu tenho um etrog numa Iranidachat, numa cidade que a maioria das pessoas está fazendo Avodazará, que a cidade tem que ser completamente destruída e queimada, aqui também o etrog não é kasher. Shela Asherá Passul, pergunta por que o etrog de Asherá, dessa árvore de Avodazará, é Passul? Ve'amará, Vareirava falou, Lulav Shel Avodazará, Loitol, Veio Natal, kasher. Lulav de Avodazará não pode usar, mas se usou, tá kasher, certo? A priori eu não posso usar bataminim que pertencem a Avodazará, porque não é bonito, mas se eu usei, é kasher. A Avodazará não invalida o objeto em si. Então, o etrog, o lulav em si, lulav, certo? Nós estamos falando de lulav. Então, o lulav em si, mesmo que ele foi usado para Vodazara, isso não invalida ele a ponto de que se Bedeavad eu usei ele para mitzvah, eu não cumpri a mitzvah. E sim, se eu usei ele, tá kasher. Então, por que aqui foi dito que é passul? A linguagem passul parece, olha, é inválido e não faz diferença. A gente vê aqui que não, o lulav ele sim chega a ser kasher em caso de necessidade. Fagmanacha be'ashirah de Moshe askinan, dertutem mirta shiurei. Dikadam dikadam dumadeira andachat shmamina. Aqui está tratando de Asherá, de quando Moshe estava saindo do Egito e trazendo a Israel para Eretz Israel. Quando a Israel estava chegando em Eretz Israel, eles tinham a mitzvah de queimar todo tipo de idolatria que tinha na terra. Então, esse é um lulav que ele vai ser queimado. Esse lulav de Asherá, ele estava propício a ser queimado, não ia durar. Então, esse lulav, ele não tem shiur, ele não, é como se ele não tivesse quantidade, não tivesse valor. A gente falou que o lulav tem que ter um tamanho mínimo. Queimado ele não serve para nada. Por isso a Mishnah trouxe junto a Xerá com Iranidachat. Igual a Iranidachat é queimada, assim também a Xerá é queimada. Mas, se tem um goi morando em algum lugar que decide fazer de uma árvore da tamareira, onde pega um etrog, a vodazará, isso daqui não invalida o lulav dessa árvore para ser usado de lulav de erbataminim. Lechatchila não se usa, porque é de avodazará, mas bediavad se usou, tá kasher. O que a Mishnah falou que a árvore de Avodazará não serve de lulav, é uma árvore da época de Moshe Rabbeinu, de quando foram conquistar Eretz Israel, que tinha que ser queimado. Aí sim, mas um goi que fez Avodazará, eu não preciso queimar a árvore dele. Por isso, é diferente o caso. Niktam Rosho, se cortou a ponta do lulav, a priori parece que está inválido. Amaravuna Loshanu ela Niktam. Isso que está escrito na Mishnah, que se cortou a ponta do lulav, ele está inválido, é realmente só se cortou. Avalnisdak kasher. Mas se começou a separar, certo? Se as folhinhas lá em cima começaram a rachar, isso daqui não impede, não invalida, certo? Se as folhas estão rachadas, está kasher. Se cortou a ponta do etrog, está inválido. Mas se está rachado, está kasher. Pergunta Gmará, está kasher? Será que se tá, quando está rachado está kasher? Veatanya, aí aparece na Braita. Lulav kafuf. Um lulav que ele é kafuf, ele como fala? Ele está meio que virado para frente. Alguém que ele é corcunda, ele é chamado de kafuf, ele mitkofef, ele está virado para frente. Então, lulav que ele é kafuf. Kavutz. Perdi o mouse, desculpa. Kavutz
ou um lulav que ele tem muitos espinhos, saduk, ou um lulav que ele está rachado, akum ou torto, domele magal, torto a ponto que ele parece com um magal, certo? Magal é um foice, passou. Tudo isso invalida o lulav, certo? Então, se o lulav ele é torto, espinhoso, rachado ou ele é torto para o lado, certo? Cafuf é torto para frente, a kuma é torto para o lado, que ele parece uma foice. Nesses quatro casos está passul. Harut, passul. Se o lulav ele está duro a ponto de que essas folhas, se vai deixando elas na terra, no chão, não colhe elas, elas vão endurecendo e ele vira um negócio duro só, certo? Ele não fica mole, meio verde, como a gente está acostumado a usar, que dá para balançar, etc. Se ele chegou na situação já em que ele endureceu, tá passul. Domele harut kasher. Se ele está quase lá, ele já começou a endurecer, mas ele não virou madeira ainda, ele continua sendo planta, tá kasher. Então a gente vê daqui que se ele é saduk, se o lulav ele está saduk, se ele está rachado, ele está está inválido. Desculpa, na nossa Mishnah foi dito que se cortou a ponta, está inválido. Veio a Gemara, falou o seguinte, olha, só se cortou mesmo, mas se rachou a ponta, tá kasher. Fala, mas espera aí, tá escrito na Braita que quando ele tá rachado, ele é passul. Amarafapa de Abid Hinnek. Fala, Papa, a diferença é o seguinte, a diferença peraí, desculpa, deixa eu ver, acho aqui. Sim. Rafa falou o seguinte: o que foi dito que saduk, algo que está rachado, ele é inválido, tem duas situações. Tem um lavo que é um lavo normal, igual a gente conhece, ele tem uma coluna só e as plantas lá em cima começam a rachar na ponta, isso não tem problema nenhum. Mas tem lulavim que já na coluna do lulav, ele se separa em dois, vira como se fosse uma bifurcação e ele tem duas continuações, certo? É como se ele tivesse duas pontas. Esse é o saduco da Braita que foi dito que é inválido. É quando ele rachou já lá na coluna e a coluna se dividiu em dois e criou dois lulavim, com uma base só. Isso daqui é inválido. Mas se só as plantinhas em cima começaram a rachar, isso realmente não tem problema. Foi dito na Braita que a kumdomele magal, ou se ele é torto e parece com uma foice, ele está inválido. Amarapapa lo amra nela lefanava, valeachorav briaiteio. Falarava, isso é quando ele começou a entortar para frente, aí ele virou como uma foice virado para frente, mas se for para trás, certo? Você pegar a coluna do lulav, a parte da Shidra, colocar na frente, na sua frente, igual a gente usa em Erbat Aminim. Se ele entortou um pouquinho para trás, isso daqui é normal, isso daqui é parte da natureza dele. Se ele entortou para frente, isso daqui já é incomum e se torna passur. Amar Rav Nachman latzdadim kelefanav damei. Rav Nachman fala que para os lados é igual para frente. Igual quando ele se entorta para frente, ele fica inválido, quando ele entorta para os lados também. Lá que ele é tem quem diga que não. Tem quem diga que entortar para os lados é normal e está kasher, certo? Então, para os lados não está muito claro se é válido, se ele está kasher ou não. Vê a Marava e fala, Rava, ai lulava de salik bechad utza balmumu passul. Um lulav que ele tem plantas somente de um dos dois lados, certo? Geralmente tem plantas para os dois lados da coluna. Um lulav que ele só tem plantas para um lado, ele está passul, certo? Isso daqui é incomum. Certo. Nifretsu alav. Foi dito na Mishnah que se as plantas caíram e eu amarrei elas de novo, está inválido. Se as plantas se separaram um pouco, abriu um pouquinho, eu posso amarrar e está kasher. Amarafapa, fala Rafapa. Nifretsu de avid kihufia, nifredu de ifru da frudei. Rafapa explica a própria Mishnah, certo? A Mishnah que diferenciou entre nifretsu, que está inválido, e nifredu, que está kasher. Fala Rafapa o seguinte, nifretsu é igual vassoura, certo? Essas vassouras antigas que são feitas de palha, como funciona? A palha caiu, soltou, e aí eu pego todas e amarro em torno da madeira. Isso daqui era vassoura, assim. Então, nifretsu, que está escrito na Mishnah, é essa situação. Que realmente todas as plantas caíram e agora eu amarrei elas na parte central do lulav. Isso daqui está inválido. Nifredu, que foi dito na Mishnah que está kasher, é só quando abrir um pouquinho, não está fechadinho, está um pouco aberto. Isso daqui está kasher porque as folhas não caíram. Vai Papa, pergunta da Papa é o seguinte: Nichleka atiomet mal. O que acontece se atiomet? Atiomet é a parte lá de cima do lulav.
É a pontinha do lulav onde terminam as plantas, é aquela partezinha que a gente fica olhando se está junto ou se está separado. Rav Papa realmente pergunta isso na própria Gemara. O que acontece se a tiômet, esse pedacinho lá em cima, abriu, está um pouquinho aberto? Está kasher ou não está kasher? Tashma, vamos ver. Dama Rabi Yochanan Ben Levi, Nitlat Yomet Pasul. Rabi Yochanan falou em nome de Rabi Shimon Ben Levi que se Nitlat Yomet, se cortou a parte de cima do lulav, está Pasul. Mailav, o Adin Nechleka, a priori cortar ou abrir é a mesma coisa. Igual cortar, ele já não está mais junto. Abrir também não está mais junto. Fala, talvez não. Nitlat Shani, de Achaserlei. Talvez não. Talvez quando cortou, tá faltando um pedacinho. Quando tá faltando um pedacinho, tá inválido. Mas se só abriu, talvez tá kasher. E cada um tem que indicar, mas vamos chamar leve. Nichlekat omet nasaki mishnitlat omet pasul. Tem que indicar que Rabbi Yochanan falou em nome de Rabbi Levi explicitamente que se a tiomet, a partezinha de cima do lulav, se separou, é como se tivesse sido tirada, cortada, e o lulav está passou, o lulav está inválido, certo? Tem uma discussão nos posquim exatamente o quanto precisa abrir lá em cima para estar inválido, para invalidar o lulav, certo? Não é só um pouquinho ele continua sendo kasher, se é um tefach ou se é até a parte na parte mais dura, a parte da coluna, tem aqui uma certa discussão exatamente até onde vai essa quando ele realmente vira pasul ou não, mas a gente vê que quando as folhinhas de cima, as folhinhas centrais lá em cima começam a se separar, em determinado momento isso se torna inválido. Rabi Omer, Tânia, fala Braita. Rabi Omer mexeu no telefone. Rabi Omer falou em nome do telefone. Kapot Tmarim, está escrito no passo Kapot Tmarim, certo? Com relação ao lulav. Vamos achar aqui o passo. O cartem lachem bem marishon, pri etzadar, kapot marim, vanaf etz avot, vervei nachal, certo? Pri etzadar é o etrog, kapot marim é o lulav, anaf etz avot é o adas, e vervei nachal é a arava. Então, o lulav ele é chamado de kapot tmarim. Daqui entendi Rabi em nome de telefone, kafut, imayaparut, ichtefeinu. Capot vem dizer que se ele estava separado, se estava um pouquinho aberto, se as plantas começaram a abrir, amarra. Sim, então, de acordo com a Bíblia, se as plantas abriram, ele não está inválido, mas eu preciso amarrar. Amar le Ravina le Ravashi, e perguntou a Ravina para Ravashi, mi mai dai capot marim de lulava, perguntou a Ravina para Ravashi, olha, tamarim é tamareira, certo? Capot marim é alguma parte das tamareiras. Quem disse que capot marim é o lulav? A priori, talvez eu possa chegar numa árvore de tamareira e pegar outra parte, em macharuta, em macharuta. Talvez, quando a Torá falou capot marim, ela não quis dizer o lulav que a gente está acostumado com ele. Talvez a Torá quis dizer que o lulav eu tenho que deixar ele na árvore até que ele vai endurecendo. O lulav que a gente conhece, que ele é essas plantinhas, com o tempo ele vai endurecendo e vai virando como se fosse um galho. Então, quem disse que quando a Torá falou capot marim, ela quis dizer o lulav antes de endurecer? Talvez é depois que ele endureceu e parece já como um galho. Sim? Então, como a gente chegou na conclusão que o capot marim é o lulav, Fagmará, Bainan Kafut, Veleika. Fagmará, olha, não. A gente precisa capot. Capot é algo que foi preso, foi juntado. Quando ele virou um galho, já virou uma coisa só. Não é que tem plantas que estão juntas em torno de alguma coisa. Virou um galho. Então, quando a Torá falou capot marim, ela quis dizer algo que foi juntado em um centro. Então, tem que ser o lulav e não depois que ele virou galho. Veima ufta. Fala, mas quem disse? Talvez então é ufta. Vamos ver. É, ufta. Opa, deixa eu aqui que é ufta. Talvez é como se fosse o tronco da árvore. Talvez é o tronco da árvore. Quem disse que é essa parte do lulav? Kafut mikladei kaparut. Fala, olha, se está escrito kafut, que tem que prender ele, quer dizer que pode ser separado, ou seja, tem que ser alguma coisa da tamareira que por um lado está junto, por um lado pode estar separado. O lulav é o único que ele se separa, mas dá para juntar. Não é um galho fixo, não é um galho preso, ele tem folhas que podem se separar e podem se juntar. Então, da linguagem da Torá, aparentemente, é essa parte da tamareira. Veima kafut veomed leolam. Veai kafut veomed leolam. E essa parte chamada ufta... Ah, desculpa, voltando rapidinho. Haruta é depois que o lulav ele vai
crescendo, se vai deixando ele na terra por mais tempo, as plantas também vão endurecendo e não dá mais para amarrar elas. Elas vão ficando duras, com a base duras, e não dá mais para amarrar. Então, não pode ser depois que endureceu demais, porque não dá para amarrar. Não pode ser essa parte chamada ufta, porque ela não se separa, ela é uma coisa só. A única coisa que a gente encontra como chama? Na tamareira, que por um lado é uma coisa só, por outro lado tem a possibilidade de se separar, é o lulav nesse momento específico, em que ele ainda está mais verde. Veima kufra, certo? Kufra é uma outra parte da árvore da tamareira, que é mais no começo, enquanto ela está crescendo ainda, que ainda é um pouquinho mais mole. Amarabai derachea darchinom vechol netivotea shalom ktiv. Fala, Bai, olha, as mitzvot, elas têm que ser um pouco, tem que ter noam na mitzvot. As mitzvot, elas têm que ser mais, como fala? Mais prazerosas, elas não podem ser prejudiciais à saúde, digamos assim. E essa kufra que você estava falando que talvez essa parte da árvore seja considerada o lulav, ela tem espinhos. E aí a pessoa vai pegar a mão, vai ficar se machucando o tempo todo. E a Torá falou, os caminhos da Torá são caminhos de Noam, de leveza, de prazer, e são caminhos de paz. Então isso daqui com certeza não serve para Arbat Aminim. Amar leirava tusfa Ravina, falou Rava tusfa para Ravina, vem matar-te café de tamrei. Perguntou Rava tusfa para Ravina, olha, talvez quando a Torá falou kapot tmarim, no plural, significa que eu preciso pegar duas tâmaras. Talvez são duas tâmaras. Talvez não é a parte do lulav que a gente está acostumado. Talvez são realmente duas tâmaras da tamareira. Fala, kapot ktiv. Quando está escrito kapot na Torá, está escrito sem vav, no singular. Quer dizer que tem que ser uma coisa só, e não duas tâmaras. Vei mahada, fala, então talvez é uma tâmara. Talvez não duas tâmaras, mas uma tâmara. E é com isso que eu complemento. Quem disse que é o lulav? Fala, leal kaf karele. Fala, uma tâmara é chamada de kaf. Duas tâmaras já é chamada de kapot, mas a Torá usou uma linguagem de kapot que está no singular, que não tem vav. Certo? Então tem que ser alguma coisa que não é chamado de kaf, tem que ser alguma coisa que é chamado de kafut, que ele é amarrado, ele é preso. Então, obrigatoriamente, a gente tem que explicar a palavra kapot tmarim não como tâmaras em si, e sim como algo que se prende, algo que se amarra, que aí é o lulav, que ele tem a coluna e tem as plantas amarradas nele, certo? Por isso, o lulav é a única explicação cabível no passuco, é a única parte da tamareira cabível na explicação do passuco. Tinei Harabarzel Ksherá. Foi dito na Mishnah que Tinei Harabarzel Ksherá. Tinei Harabarzel é um tipo de lulav de uma árvore específica, também está kasher. Amarabai loshan ela shirosho shel ze magia letzadik harosh shel ze. Aval in rosho shel ze magia letzadik harosh shel ze pasul. O que acontece com Tzidei Barzel? As plantinhas do lado do lulav são mais curtas, não são compridas igual a gente está acostumado. Então elas são menorzinhas. Então fala, bah, isso que está kasher é só se realmente cada planta chega pelo menos até o início da próxima. No lulav você tem a shidra, você tem a base do lulav, a coluna, e vão saindo plantas em todos os cantos que vão subindo até lá em cima, são compridas. Esse Tinabarzen, elas eram mais curtinhas. Então fala, vai, sotar kasher se a ponta de cada uma dessas plantas chega pelo menos até a altura onde começa a próxima. Mas se elas são bem curtinhas e não tem muitas plantas na coluna, a ponto de que ficam buracos abertos, isso está inválido. Precisa ser que Roshó Shel Zé, a ponta de uma planta, Magia Letzadik Harosh Shel Zé, chega no começo da próxima planta, onde ela gruda na coluna e começa. Tem que chegar até ela, senão, não. Tá na minha tem uma braita que apoia o que a Baia falou. Tzinei era Barzel Psulá, Tzinei era Barzel está inválido. Tem uma braita que diz que Tzinei era Barzel, esse lulav que sai dessas árvores está passul, está inválido. Ve'anatnan ksherá. Mas como assim está inválido? A gente diz na nossa Mishnah que está kasher. Ela shmamina, que de Abai shmamina. Então, a priori não. A priori o que a Abai diferenciou entre casos em que a ponta de uma planta chega na base da próxima plantinha e casos em que ela não chega, é a diferença entre a Braita e a Mishnah. A Mishnah, que falou que Tzina Basela Kasher, está se tratando quando as plantas são um pouquinho compridas, elas chegam até o começo da próxima. A Braita, que falou que está passur, ela está se tratando de casos em que não chega até o próximo e por isso é inválido. Então, realmente depende dessa questão. Veikaderame leimirma.
Tem quem diga que o que Abaye falou, a priori, como a gente entendeu até agora, a Mishnah falou que Tzinei Abazel Kasher, Abaye tinha uma tradição de que, olha, que isso que Tzinei Abazel Kasher é só quando a ponta da planta de baixo chega até a base da planta de cima, senão não. E a gente trouxe uma braita que diz que Tzinei Abazel é inválido como apoio para Abaye, para mostrar que tem uma diferença entre os dois tipos. Porém, tem uma versão dessa sugiá, desse estudo, que diz diferente. Não é que a Abaye explicou a Mishnah de uma forma, e sim que a Gemara se perguntou uma contradição entre a Mishnah e a Braita, e, consequentemente, por causa dessa contradição, a Abaye falou o que ele falou. De acordo com a primeira explicação, a Abaye tinha uma tradição que é essa explicação da Mishnah. A Mishnah que falou que é kasher é só quando a ponta da planta de baixo chega na base da planta de cima. De acordo com a versão que a gente vai ver agora, Abaye ele foi obrigado a dizer isso por causa da contradição. Tenan, está escrito na Mishnah o seguinte: Tzinei Abazel kasher. A nossa Mishnah falou que Tzinei Abazel é kasher, é silulav. Veatane é psulá, mas tem uma braita que fala psulá. Por causa da contradição, não que ele tem uma tradição que essa é a halakha, e sim que por causa da contradição ele chegou em uma conclusão específica, mas a priori talvez ele poderia ter trazido outra conclusão, não é uma tradição. Mas na prática chegou na mesma conclusão. Amarabai, quando apareceu essa contradição, Abai falou, Lokasha, não é contraditório. Na Mishnah que disse que está kasher, shiroshoshel zé, magel, tzadikaroshel zé. Quando a ponta de uma planta chega na base da próxima. Kani, o que está escrito que não é kasher, shen roshoshel zé, magel, tzadikaroshel zé. É quando uma não chega na ponta da outra. Amara Miriam Amar Shomelevi, falou Rav Marion em nome de Rav Shomelevi. Vamre lá, Tani Rabba Barmari Mishum Rabi Yochanan Zakai. Tem quem diga que Rabba Barmari falou isso em nome de Rabi Yochanan Zakai. Shtei Tmarot Yesh Begei Ben Hinom. Tem duas tmarot, tem duas tamareiras num lugar chamado Gei Ben Hinnom, é lá na parte sul do Kotel, onde fica ali perto de Ir David. Aquele lugar é chamado Gei Ben Hinnom. Veole Ashani Beneem. Tem duas tamareiras lá que sai de lá fumaça entre essas duas tamareiras. Vezesh Shanino Tzinei Har Abarzel Sherot. E essas tamareiras são as tamareiras que a gente falou, que são chamadas de Tzinei Har Abarzel. Vezoi Pitcha Shel Geinom. E fala Rabba Barmar, em nome de Abraham Zakai, que lá é a porta para o Geinom. Desse lugar onde sai fumaça e tem duas tamareiras, a tamareira é o tipo de tamareira que a gente chamou de Tzinei Har Abarzel, e lá é a porta do Geinom. Bom, aqui é uma sugiá meio comprida que vai até a Mishnah, então a gente vai parar por aqui hoje, Bezat Hashem, amanhã continuamos. Shkoyach.